por exemplo, em 2010, né, a Fundação Rockefeller já tinha publicado um documento falando para os próximos 10 anos, aonde eles já previam uma pandemia. Né, e é um documento grande, mas ali tem um trecho né, é um caderno, assim, que eles falam lockstep, que é isso, eles falam assim, a gente vai né, vamos ter aí uma crise de saúde, onde a gente vai implementar uma série de mudanças sociais, muita coisa vai vir em decorrência dessa pandemia, que nunca mais vai voltar atrás. Né? Sim. Então, por exemplo, o que eu acho, assim, para que o pessoal preste atenção, né, agora nessa toda a narrativa que a gente já está meio que sendo condicionado aí realmente para um conflito global. Agora, até a mídia oficial está começando a falar a respeito disso, não é? O que era teoria de conspiração 2 anos atrás, né? O cara tá, né? Enfim, né? Chapéu de alumínio aí, agora a mídia já está falando, né? A mídia oficial, vamos dizer assim. Uhum. Outra coisa é realmente a digitalização da moeda, cara. Quando isso acontecer, vai ser uma mudança completa do como a gente está acostumado a viver. Então, olha como é. Lembra que eu tinha falado da primeira organização global financeira, que lá na década de 30, que é o Banco de Acordos Internacionais, em BIS, a sigla em inglês é BIS, Bank of International Settlements. O BIS já se alinhou com os países do BRICS para lançar uma moeda digital até 2025. Por quê? Porque agora, a semana passada, a Arábia Saudita desvinculou o dólar do petróleo, né, que era o petrodólar. Tá? Cara, sempre que houve qualquer tipo de interferência no petrodólar, houve guerra. Os Estados Unidos, por exemplo, o Gaddafi, né, não estou falando que ele era bonzinho, mas o líder da Líbia naquela época, ele tinha proposto uma moeda pan-africana com lastro em ouro para repor o petrodólar, para que, né, você não precisasse mais usar o dólar para fazer comércio de negociar petróleo, né, e outras commodities. O que fizeram? Não, precisamos invadir a Líbia para promover a democracia na Líbia. Enfim, mataram... Né? Mesma coisa o Saddam, a guerra do Kuwait, a primeira guerra aqui. O Saddam que foi, inclusive, treinado pela CIA. Né? O Saddam era um operativo da CIA lá no Iraque. Durante a guerra, nos anos 80, tinha, né, a guerra do Irã e Iraque. O Irã patrocinado, né, apoiado pela União Soviética, e o Iraque pelos Estados Unidos, né, os atlanticistas, né, que é isso aqui, que basicamente não é só os Estados Unidos, mas é o estabelecimento anglo-americano, que é a Inglaterra e os Estados Unidos, né? Uhum. Então, o quê? Primeira coisa, invadiram lá e depois não serviu só, né? Invadiram depois do 11 de setembro ali com aquela falsa né, declaração que ele tinha arma nuclear, arma de, né, mass destruction lá, né? Não tinha nada disso, ele sabia muito bem, mas tinha que invadir para o quê? Para tomar, né, os postos de petróleo, né, com a Halliburton lá, que era ligado ao Dick Cheney, enfim. Então, assim, cara, você acha que os Estados Unidos vai aceitar de bom grado isso? Então, né? Mas daí os Estados Unidos, então, tá fora do plano. É para mudar o império. Cara, você tem para que mudar entender... a ordem. Não, mas de novo, quando eu falo dos Estados Unidos, você tem que entender que existe a população americana, existem políticos americanos, As instituições e tal. mas que não fazem parte do que muita gente chama do deep state, né? Entendeu? Que vai usar os Estados Unidos para o objetivo deles, entendeu? Então, como usam qualquer outro país, né? Mas, enfim, então, agora não é interessante você falar assim, peraí, se a princípio a gente tem uma polarização entre esses dois blocos, né, os países da OTAN com esse novo bloco emergente que é o BRICS, né, que é a Rússia, né, China, Irã, Brasil, África do Sul, né, a Índia, que a princípio seria estão querendo propor um novo sistema mundial, um novo sistema, né?
Sim. Agora, o BRICS é uma instituição, vamos dizer, do sistema antigo, do modelo anglo-americano, foi criado por eles. Por que o BRICS está se associando, por que o BIS está se associando com o BRICS, por que o BIS está fazendo essa iniciativa, chama M-Bridge, o nome dessa nova moeda, que vai ser completamente digital. Você está entendendo? De novo, o sistema atual funciona, ele já existe. Como que você vai justificar uma substituição do sistema? Você tem que quebrar esse sistema. Não dá para substituir. Você tem que quebrar. Você tem que criar caos. Mas entendeu? aí você quebra e o lastro não seria em dólar, né? Tu quebra o dólar também. É óbvio. Mas o Fórum Econômico Mundial, num vídeo já de 2017, falava que no futuro, né, eles têm os dos 8 pontos até 2030, né? Primeiro, você não vai ter nada, você vai ser feliz. Ele fala, pessoas vão comer menos carne. Tem várias coisas, né? Mas um dos pontos, acho que é o ponto 3, eles falam assim, os Estados Unidos não vai ser mais a superpotência. E o ponto seguinte vai ser um conglomerado de países que vão né, que também isso, biblicamente, né, em Apocalipse, você lê que vão ter 10 reinos, 10 reis, que desses 10 vão ter 3, e desses 3 vai sair o anticristo. Sim. Casa muito com essa, não vai ser mais um mundo unipolar, né, onde uma superpotência controla. Uhum. Mas é proposital. Por isso que eles estão, vamos dizer, já enfraquecendo os Estados Unidos, né? E tem americanos que estão ligados na coisa, tanto militares, quanto políticos, quanto jornalistas, que já estão vendo a demolição premeditada dos Estados Unidos. Os caras já estão, por exemplo, esse fluxo migratório aí, cara, falava-se antigamente, né? Isso, né, desde a década de 20, que nunca iria se conseguir invadir os Estados Unidos, porque atrás de cada grama existia uma arma. Isso. Porque, né, a população americana sempre teve uma tradição militar muito grande, sempre tiveram, né, treinamento militar e tiveram arma. Então fala, cara, não dá para invadir isso aqui. Como que você invade? Não só isso, mas digo, esse fluxo migratório que você está vendo, cara, já é uma invasão. É uma invasão. Você já tem, né, aí documentos porque, de novo, né, tem gente do FBI que é sincera, que o cara chega até ele bate ali, ele bate num teto, ele fala, não, isso aqui não dá mais para ver. Mas os caras, eles começam a ver, e se o cara é patriota, muitas vezes ele fala, né? Mas daí ele é exonerado, muitas vezes, enfim, né? Tem muita gente. Não era para ele estar vendo, né? Mas ele chega no momento, começa a falar e tem que tirar ele. Então, cara, você tem células aí, inclusive na própria Fox, cara. Semana passada falou, não, talvez um outro evento como 11 de setembro esteja prestes a acontecer. Cara, tá tudo preparado para internamente, né, enfraquecer os Estados Unidos. Então, se você somar, além da extensão, né, das forças militares americanas, né, por exemplo, o Império Romano, ele caiu exatamente por isso, né, ele cresceu tanto, ele ficou super inchado, né, e ele meio que caiu sobre o próprio peso, né, basicamente. Os Estados Unidos é meio que uma versão moderna disso, né? Mas se você tiver, cara, 3 conflitos simultâneos, os Estados Unidos não vai conseguir, né? Então, se você tiver um conflito no Pacífico Sul ali, né, com a China, se você tiver um conflito ali no Oriente Médio, onde ele tiver que apoiar Israel contra, por exemplo, né, o Irã e até uma liga de países ali, né, talvez Turquia, a Síria, né, vários, não só o Irã, e na Europa contra a Rússia, e internamente. Então é planejado. Por quê? Porque você, nesse mundo global, de novo, né, são várias questões. Uma outra questão, né, querendo ou não, os Estados Unidos ainda é um modelo de liberdade de expressão, né, da Constituição americana, ainda um modelo de, apesar de ter, né, na história, desde a fundação, muita questão de maçonaria, mas ainda é um país em grande parte cristão, né? É
é importante que os Estados Unidos perca a força que ele tem, né? A força... porque nem, de novo, né, nem todo mundo, né, porque são 330 milhões de habitantes, né, nem mesmo uma pequena parte que faz parte dessa elite global que quer manipular os Estados Unidos. Então, uma grande parte, obviamente, resistiria, né, inclusive de militares, de sociedade civil, resistiria basicamente um sacrifício dos Estados Unidos, né, mas tem um site militar que chama, esqueci o nome, começa com D, que eles, né, como eu falei, que fica monitorizando as forças militares no mundo inteiro, número de tropas, número de equipamento bélico, né, desde a aeronave e tal, e eles fazem também projeções de população a longo prazo. A longo prazo, assim, até não lembro se até 2050, mas, cara, é assustador. O Brasil tá lá, você tem a lista de todos os países. Então, nos Estados Unidos, eu não lembro se é 2030 e tal, onde você vê uma população tá abaixo de 100 milhões de pessoas. Aí você fala, cara, como que os caras, da onde que eles tiram essa estimativa, né? De que os Estados Unidos vai perder mais de 200 milhões de habitantes. Sim. Só num conflito nuclear para isso acontecer. E aí teria essa projeção de cada nação, né? A dos Estados Unidos é essa. Para 100 milhões de pessoas. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do... Esqueci aqui, mas talvez eu consiga... Tudo que você está passando para gente, você não está nem falando de nações como a gente... na configuração que nós estamos acostumados, né? Em momento algum, você tá explanando as questões de nações, né? Estados Unidos contra a China, Rússia contra os Estados Unidos. Você está indo... Isso tudo é... Os caras operam num outro nível, entendeu? Sim. Como eu falei para você, por exemplo, né, o Mao Tse-tung, né, que fez a Revolução Comunista na China, ele foi aluno da Skull and Bones, que era um capítulo da Universidade de Yale. Quer dizer, Skull and Bones era uma sociedade secreta ali na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Eles tinham uma missão na China, um capítulo da universidade lá, de Skull and Bones, e ele foi treinado pelo Skull and Bones.